Boa tarde, o meu nome é Mário Mourinho Lopes e para o vídeo de hoje eu gostava de recuperar aquela que foi a minha intervenção no movimento Europa e Liberdade. Mas antes de o fazer, acho que é importante referir que, enfim, houve muita gente que decidiu, e é legítimo que o tenha feito, não estarem presentes naquele espaço de discussão que foi o MEL, e é perfeitamente legítimo que o façam. O que me parece menos compreensível é a justificação que deram, em particular o facto de André Ventura e o Chega terem marcado presença também. Eu discordo totalmente da forma de André Ventura fazer política e, sobretudo, do conteúdo e das ideias, e discordo, aliás, visceralmente. Eu creio que não tem nenhum ponto de contacto com aquilo que o Chega defende. No entanto, não me parece que seja virando as costas e fugindo ao debate que vamos conseguir combater essas ideias que estão, na minha opinião, profundamente erradas. Não se varrem, e sobretudo em democracia, não se varrem os problemas para debaixo do tapete, é preciso combatê-los. Dito isto, a minha intervenção, a intervenção que eu fiz no MEL foi sobre políticas públicas e que tipo de políticas públicas precisamos. E Portugal precisa desesperadamente de boas políticas públicas. Isto porque Portugal está, e todos sabemos, estagnado há mais de 20 anos. 20% dos portugueses é pobre e só 1 em cada 3 portugueses tem emprego. O rendimento disponível das famílias foi menor em 2019, e é bom recordar que 2019 foi um ano de expansão, de crescimento do turismo, em que tivemos uma taxa de crescimento do PIB muito significativa, e ainda assim foi pior em 2019 do que foi em 2002. Portanto, nós perdemos literalmente 20 anos. E tudo isto seria mais aceitável se não fôssemos os únicos, ou se não estivéssemos a ficar na cauda da Europa. Acontece que há muitos outros países da Europa, em particular os países da Europa do Leste, que nos anos 90, ainda dizimados pela União Soviética, estavam muito atrás de Portugal, e hoje já quase todos eles ultrapassaram Portugal. E, portanto, estão hoje mais ricos do que Portugal. E a verdade é que Portugal está dependente de um Estado falido. Todas as opções políticas centram-se à volta de um Estado falido, de um Estado que não é capaz de criar riqueza. Certamente que a sabe distribuir, mas nada serve distribuir o que por si só já é pouco. E, portanto, é preciso muito mais do que isso. É preciso, sobretudo, fazer crescer o bolo. Porque não é pela forma como nós vamos reparti-lo que vamos fazer com que haja gente a ter mais. Precisamos de fazer crescer esse bolo. Não sendo fácil, é possível fazê-lo, e para isso há aqui várias linhas de ação que podemos seguir, e eu gostaria de deixar isso para reflexão. O primeiro ponto que vale a pena referir é que o futuro da economia, aliás não é o futuro, é já o presente, é digital. Se no passado nós tínhamos grandes indústrias a ser operadas por trabalho e capital aqui falamos de grandes máquinas, de grande indústria pesada, hoje em dia nós temos empresas que valem milhares de milhões de euros a serem operadas de um escritório apenas com pessoas e portáteis. Portanto, a grande mais-valia das empresas de hoje e também do futuro é aquilo que nós chamamos o capital humano. Já não é aquele trabalho indiferenciado, aquela massa homogénea de trabalhadores, são pessoas altamente qualificadas, altamente diferenciadas. Começam a surgir muitas empresas que vêm para Portugal instalar as suas operações, e não estamos a falar apenas de operações de call centers, estamos a falar de centros de desenvolvimento altamente especializados para fazerem justamente uso de todas estas competências que existem cá. Portanto, há aqui uma oportunidade de nós conseguirmos trabalhar este capital humano, que são as pessoas, são todas as pessoas que vivem cá em Portugal, conseguirmos atrair mais capital humano, pessoas que queiram viver em Portugal. Há muitos nómadas digitais que gostariam de viver para Portugal, porque é um país com, enfim, apesar de tudo e apesar dos governos que nos governam, é um país com boas condições. E, portanto, nós temos de conseguir fazer com que essas pessoas queiram ficar em Portugal e queiram vir para Portugal também. Para que isso seja possível, há aqui várias linhas de ação. A nível da educação, por exemplo, é fundamental que nós consigamos melhorar o nosso sistema educativo, que basicamente está feito para a mediania. Portanto, o objetivo é criar uma entidade única, a que a esquerda gosta muito de chamar a escola pública, quando, na verdade,
e aliás este foi um ponto referido por Alexandre Homem Cristo, também estava lá, que é especialista em educação, quando na verdade existem muitas escolas públicas com as suas especificidades, consoante as regiões onde elas são instaladas, e portanto não faz sentido falar de uma coisa única que é a escola pública, mas faz sim sentido falar de várias escolas públicas, faz também muito sentido que as pessoas possam escolher a escola pública onde os seus filhos vão estudar. Não faz qualquer sentido que um pobre tenha de estar aprisionado à sua zona de residência apenas porque nasceu lá. E nós sabemos que as escolas de bairros sociais vulneráveis são escolas que geralmente não dão boas condições educativas. E, portanto, não é apenas por ser pobre ter nascido num bairro que não deverá poder sonhar a ir para uma escola boa onde possa ter um futuro. E, portanto, é fundamental dar autonomia às escolas, dar autonomia aos pais para poderem escolher as escolas e conseguirmos identificar quais são aquelas escolas más onde é preciso intervir e, no limite, fechar, porque não? Se elas não estão a funcionar, se algo não está a funcionar bem, é preciso resolver. Portanto, a questão das escolas é fundamental. Outra questão muito importante é a questão da saúde. De nada ser, nós dizemos que temos um Serviço Nacional de Saúde de acesso universal e quase gratuito, quando depois na prática as pessoas têm de ir, pelo menos aquelas que não têm ADSE, um seguro de saúde, têm de ir para uma lista de espera que às vezes vai a 2 ou 3 ou 4 anos. E como tal nós temos de garantir que as pessoas têm acesso efetivo aos cuidados de saúde. A solução em Portugal, ao contrário da maior parte da Europa, é criar uma grande dicotomia entre aquilo que é o setor público e aquilo que é o setor privado e social, e o Estado acumula aqui 3 papéis: financiador, prestador e regulador. E nós sabemos que quando o financiador é o mesmo que o prestador, seja em que contexto for, e aqui não é diferente, no caso da saúde não é diferente, isso dá aso a imensos problemas. Portanto, o que nós precisamos é de ter um verdadeiro sistema de saúde que conta com a ajuda de todos, com o setor público, com o setor privado e com o setor social. Existem muitas outras linhas de ação em que podemos trabalhar ao nível das políticas públicas, mas o ponto é este. O que temos de fazer é uma inversão completa daquilo que tem sido a abordagem seguida nos últimos 20 anos, que é sobretudo a abordagem do Partido Socialista, que consiste em capturar votos, seja dos funcionários públicos, seja dos pensionistas, não fazer qualquer tipo de reforma estrutural que possa aumentar o potencial de crescimento económico do país. Aliás, o próprio António Costa diz que ouvir falar de reforma estrutural lhe causa comichão, e compreende-se porquê. Porque, primeiro, dá trabalho e, segundo, porque pode custar alguns votos. E como a prioridade única é manter no poder, obviamente nada é feito no sentido em que possa pôr em causa alguns votos. Portanto, depende de nós quebrar esse ciclo e evitar que tenhamos de continuar a definhar por mais 20 anos como fizemos até agora. Deixo então isso para reflexão e termino desejando a todos um bom fim de semana.